Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um dos livros mais emocionantes e impactantes dos últimos anos, A Menina que Roubava Livros. Escrito por Marcus Zusak, esse livro nos conta a história de Liesel Meminger, uma jovem que vive na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e encontra conforto na literatura e na amizade com pessoas que, como ela, lutam para sobreviver em tempos difíceis. Neste resumo, vamos dividir o livro em partes e explorar os momentos mais importantes e emocionantes dessa história incrível. Desde a chegada de Liesel à sua nova casa em Motion, passando pela amizade com Rudy Max, até a morte de personagens importantes e a conclusão da guerra, vamos percorrer cada página desse livro e destacar os principais pontos da trama. Então, se você é fã de literatura, histórias emocionantes e personagens cativantes, não pode perder esse resumo de A Menina que Roubava Livros. E não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos como este. A primeira parte de A Menina que Roubava Livros é intitulada Avisos e serve como uma introdução à história. É nessa parte que a Morte, que é a narradora, é apresentada e começa a acompanhar a vida de Liesel, a protagonista. A Morte começa explicando como ela vê as coisas, especialmente quando se trata da guerra e do sofrimento humano. Ela observa que sempre está presente quando alguém morre, independentemente da causa, e conta que a primeira vez que viu Liesel foi no dia em que seu irmão morreu. A Morte descreve a cena de forma poética, falando sobre como o frio da neve contrastava com o calor do sangue, e sobre como Liesel, ainda uma criança, parecia ter um poder incomum de se conectar com as emoções das pessoas ao seu redor. A partir desse momento, a Morte começa a seguir a vida de Liesel e a compartilhar suas observações sobre a história da menina. A primeira parte também apresenta alguns dos temas importantes do livro, como a importância da linguagem e da literatura na vida de Liesel e a maneira como a guerra e o nazismo afetam a vida cotidiana das pessoas. A Morte observa que Liesel é uma sobrevivente, e que a guerra é a razão pela qual ela está na casa de sua nova família. Em resumo, a primeira parte de A Menina que Roubava Livros estabelece a narradora e apresenta a história de Liesel de uma forma poética e misteriosa, dando ao leitor uma visão geral do tom e dos temas do livro. A segunda parte de A Menina que Roubava Livros é intitulada O Primeiro Livro e se concentra no início da vida de Liesel com sua nova família adotiva, os Ubermanns, em Motion, uma cidade fictícia da Alemanha nazista. Na segunda parte, a Morte continua a observar a vida de Liesel e, dessa vez, apresenta os personagens principais da história, como Hans e Rosa Ubermann, seus pais adotivos, e Rudi Steiner, seu novo amigo. A Morte também explica como Liesel começa a se interessar por livros e a roubar alguns, o que se torna um hábito ao longo da história. A segunda parte é importante porque apresenta muitos dos temas centrais do livro, como a importância da leitura e da educação, a luta contra o nazismo e o antissemitismo, e a relação entre Liesel e seus pais adotivos. A Morte também oferece insights sobre como a guerra afetou a vida cotidiana das pessoas comuns na Alemanha, como a falta de alimentos e a necessidade de racionamento. Durante a segunda parte, Liesel começa a frequentar a escola e aprende a ler e escrever com a ajuda de Hans. Ela também se aproxima de Rudy, que se torna seu melhor amigo e a acompanha em suas aventuras de roubar livros. Além disso, Liesel desenvolve um amor pela leitura e começa a compartilhar seus livros com Max, um judeu que está se escondendo na casa dos Ubermanns. Em resumo, a segunda parte de A Menina que Roubava Livros estabelece a vida de Liesel com sua nova família adotiva, introduz personagens importantes e temas centrais da história, e apresenta como Liesel começa a se interessar por livros e a lutar contra o nazismo. A terceira parte de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Primeira Palavra e continua a explorar a vida de Liesel com sua nova família adotiva em Motion, durante a era nazista na Alemanha. Nessa parte da história, Liesel começa a se adaptar à sua nova vida e se aproxima mais de seu pai adotivo, Hans, que é um pintor de letreiros e um tocador de acordeão talentoso. Hans é um personagem importante na história porque ele é gentil e compassivo, e se preocupa com Liesel como se ela fosse sua própria filha.
Enquanto isso, a morte continua a observar a vida de Liesel e a narrar os eventos importantes. Durante a parte 3, Liesel aprende a ler e escrever com Hans, e começa a descobrir o poder das palavras e da linguagem. Ela também começa a frequentar a escola, onde enfrenta dificuldades por causa de sua falta de habilidade social e sua posição de outsider. Outro personagem importante introduzido na parte 3 é Frau Hermann, a dona da loja de material de escritório na cidade, que mais tarde desempenha um papel importante na história. Frau Hermann é uma personagem interessante porque ela é solitária e triste, e Liesel é a única pessoa que se importa o suficiente para tentar fazer amizade com ela. A parte 3 também explora a relação entre Liesel e sua mãe adotiva, Rosa, que é uma personagem complexa. Rosa é muitas vezes dura com Liesel, mas também mostra seu amor por ela de maneiras sutis. A relação entre as duas mulheres é importante porque ilustra a complexidade das relações familiares e o papel que o amor e o cuidado desempenham nessas relações. Em resumo, a parte 3 de A Menina que Roubava Livros apresenta mais detalhes sobre a vida de Liesel com sua nova família adotiva, explora a relação entre Liesel e seus pais adotivos, e destaca a importância da linguagem e do poder das palavras. A parte 4 de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Pequena Guerreira, e narra os eventos que ocorrem após a morte de um personagem importante na história. Durante essa parte da história, Liesel começa a entender a realidade do mundo em que vive, pois começa a testemunhar as consequências do regime nazista e da Segunda Guerra Mundial. A cidade de Moschin começa a ser bombardeada pelos aliados, e Liesel e sua família adotiva passam por momentos de medo e incerteza. Nessa parte da história, Liesel também começa a se tornar mais corajosa e independente. Ela se une a um grupo de crianças para recolher escombros após os bombardeios, e é aí que ganha o apelido de A Pequena Guerreira. Liesel também se envolve em uma briga com uma colega de escola que zombava de Max, o amigo judeu de Liesel, o que mostra o seu compromisso com seus amigos e sua determinação em enfrentar a injustiça. Outro personagem importante introduzido na parte 4 é Rudi Steiner, um dos amigos mais próximos de Liesel. Rudi é um personagem carismático e engraçado, que também enfrenta dificuldades por ser considerado e diferente pelos nazistas. A amizade entre Liesel e Rudi é um dos destaques dessa parte da história, e eles compartilham muitos momentos emocionantes e engraçados juntos. A parte 4 também explora a relação de Liesel com a leitura e os livros, que se tornam cada vez mais importantes para ela à medida que a guerra se intensifica. Liesel continua a roubar livros sempre que pode, e também começa a escrever sua própria história no livro que Max lhe deu. Em resumo, a parte 4 de A Menina que Roubava Livros representa uma Liesel mais corajosa e determinada, enfrentando as consequências da guerra e lutando pela justiça e pelos seus amigos. A parte também explora a importância da amizade, da leitura e dos livros na vida de Liesel. A parte 5 de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Mulher do Prefeito e aborda principalmente a relação de Liesel com a esposa do prefeito da cidade de Moschin, Ilsa Hermann. Liesel começa a trabalhar para a família Hermann como entregadora de lavanderia e, enquanto realiza suas tarefas, acaba descobrindo a biblioteca da mansão. Ilsa Hermann, que está profundamente deprimida após a morte de seu filho, passa a emprestar livros para Liesel e se torna uma espécie de mentora para a menina. Durante essa parte da história, Liesel também passa a escrever cartas para sua mãe verdadeira, mesmo sabendo que ela nunca as receberá. Nessas cartas, Liesel expressa seus sentimentos mais profundos e desabafa sobre a guerra e a falta que sente da mãe. A relação entre Liesel e Ilsa Hermann é um dos destaques da parte 5, pois é uma relação muito especial e significativa para a protagonista. Ilsa é uma personagem complexa e cheia de nuances, que aos poucos vai revelando seus segredos e traumas para Liesel. Além disso, a parte 5 também aborda a resistência dos moradores de Moschin à opressão nazista. Liesel e seu amigo Rudi Steiner passam a integrar um grupo de jovens que sabotam a propaganda nazista na cidade, escrevendo palavras de protesto em paredes e cartazes. No geral, a parte 5 de A Menina que Roubava Livros é uma das partes mais emocionantes e complexas da história, explorando a importância da amizade, da empatia e da resistência em tempos de guerra.
A parte 6 de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Última Pessoa Viva na Rue Mel e se concentra principalmente na chegada de Max Vandenboer à Rue Mel, onde Liesel e sua família moram. Max é um judeu que foi amigo do pai de Liesel, Hans, durante a Primeira Guerra Mundial. Ele está fugindo dos nazistas e procura abrigo na casa de Hans e Rosa Berman, que concordam em escondê-lo em seu porão. Durante essa parte da história, Liesel desenvolve uma relação de amizade e companheirismo com Max, mesmo sem entender completamente a situação em que ele se encontra. Ela passa a visitá-lo todos os dias no porão e a levar alimentos e livros para ele. Enquanto isso, a tensão em torno da presença de Max aumenta cada vez mais, já que os nazistas estão sempre em busca de judeus escondidos. A família Obermann se vê obrigada a manter Max escondido por um longo período de tempo, o que causa grande estresse e medo em todos os envolvidos. A parte 6 é uma das partes mais emocionantes e tensas da história, pois mostra a luta da família Obermann e de Max para sobreviver em meio à perseguição nazista. Além disso, é nessa parte que a amizade entre Liesel e Max atinge seu ponto mais alto, tornando-se uma das relações mais significativas da história. A parte 7 de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Garota que Viu a Nuvem e apresenta uma série de eventos marcantes na vida de Liesel. Um dos principais acontecimentos dessa parte da história é a morte de Rudy Steiner, o melhor amigo de Liesel. Rudy, que sempre admirou o corredor Jesse Owens, sonhava em se tornar um grande atleta e fugir da vida difícil na Alemanha nazista. No entanto, ele acaba sendo recrutado para a juventude hitlerista e enviado para a guerra, onde é morto em combate. Além da morte de Rudy, a parte 7 também aborda a decisão da mãe adotiva de Liesel, Rosa Berman, de ajudar uma família judia que está sendo levada para um campo de concentração. Rosa se arrisca para esconder a menina, chamada de A Garota que Viu a Nuvem, e a mantém escondida na casa dos Berman até que possa ser enviada em segurança para outro lugar. Durante essa parte da história, Liesel também passa a escrever seu próprio livro, intitulado O Livro Roubado. Ela começa a registrar suas próprias histórias e pensamentos, em uma tentativa de lidar com a dor da perda de Rudy e das outras tragédias que ocorrem ao seu redor. A parte 7 de A Menina que Roubava Livros é uma das partes mais emotivas da história, pois mostra Liesel lidando com a dor e o sofrimento de perder aqueles que ama. Além disso, a parte 7 também destaca a importância da resistência e da empatia em tempos de guerra, mostrando como pequenos atos de bondade podem fazer a diferença na vida das pessoas. A parte 8 de A Menina que Roubava Livros é intitulada O Caçador de Sonhos que começa com Liesel completando 14 anos. Nessa parte da história, Liesel começa a trabalhar na lavanderia com Rosa Berman e desenvolve uma amizade com um dos colegas de trabalho, chamado de Walter Kugler. Walter é um soldado alemão que se recusou a se juntar aos nazistas e agora vive escondido em München. Enquanto isso, a situação de Max Vandenboer se agrava, e ele precisa deixar o esconderijo na casa dos Berman e fugir para outro lugar. Antes de partir, ele presenteia Liesel com um livro intitulado O Caçador de Sonhos, que ele mesmo escreveu e ilustrou. A partir desse momento, o livro de Max se torna uma parte importante da vida de Liesel, e ela começa a se inspirar em sua história para criar sua própria escrita. Além disso, nessa parte da história, Liesel também descobre a verdade sobre a morte de sua mãe biológica e começa a refletir sobre sua própria identidade e história. A parte 8 de A Menina que Roubava Livros é uma parte importante da história, pois mostra Liesel crescendo e amadurecendo, e se tornando mais consciente dos eventos que ocorrem ao seu redor. Além disso, é nessa parte que o livro de Max Vandenboer se torna uma parte crucial da história, destacando a importância da escrita e da literatura na vida de Liesel e dos outros personagens. A parte 9 de A Menina que Roubava Livros é intitulada Uma Boca Sem Dentes para Beijar e começa com Liesel completando 15 anos. Nessa parte da história, a situação política e militar na Alemanha se agrava ainda mais, com o bombardeio de Munique e outras cidades alemãs pelos aliados. Em München, os habitantes são obrigados a passar longos períodos nos porões para se protegerem dos ataques aéreos. Enquanto isso, a amizade entre Liesel e Rudy continua a se desenvolver,
Embora Liesel comece a perceber que seus sentimentos por ele são mais complexos do que simplesmente uma amizade. Além disso, nessa parte da história, Liesel e Rude se envolvem em uma série de pequenos crimes, como roubar frutas de jardins particulares e invadir uma piscina pública à noite. Essas atividades são uma forma de aliviar a tensão e o estresse causados pela guerra e pelos bombardeios. No entanto, a situação em Moshin se torna cada vez mais perigosa, e muitos dos personagens que Liesel conhece acabam morrendo em decorrência da guerra. Liesel também é obrigada a enfrentar sua própria mortalidade e a reconhecer que a vida pode ser interrompida a qualquer momento. A parte 9 de A Menina que Roubava Livros é uma parte emocionante e tensa da história, que destaca as dificuldades enfrentadas pelos civis durante a Segunda Guerra Mundial e a importância da amizade e do amor em tempos difíceis. A parte 10 de A Menina que Roubava Livros é intitulada A Coisa Mais Importante e começa com a morte de um personagem importante na história, Hans Uberman. Com a morte de Hans, Liesel fica ainda mais sozinha e perdida. Ela passa a se sentir culpada por ter sobrevivido à guerra enquanto tantas outras pessoas morreram. No entanto, ela encontra conforto nos livros que roubava e nas lembranças dos momentos felizes que passou com Hans. Enquanto isso, a situação política na Alemanha se agrava ainda mais, com a chegada dos aliados e a rendição das tropas alemãs. Rude, que sonhava em ser corredor e participar dos Jogos Olímpicos, é convocado para lutar na guerra e acaba morrendo em combate. Liesel é forçada a enfrentar a realidade de que a guerra não traz nada além de morte e destruição, e que as coisas mais importantes na vida são a família, a amizade e o amor. No final da parte 10, Liesel se reconcilia com Max, que retorna a Moshin após sobreviver à guerra, e eles se abraçam, celebrando a vida e a sobrevivência. A parte 10 é uma das partes mais emocionantes e tristes do livro, pois marca a morte de personagens importantes e a conclusão da guerra. No entanto, também destaca a importância da resiliência e da esperança, e a capacidade do ser humano de encontrar conforto e significado na arte e na literatura. E assim chegamos ao fim desse resumo emocionante de A Menina que Roubava Livros. Esperamos que tenham gostado e que tenham se emocionado tanto quanto nós ao relembrar dessa história incrível. Esse livro nos mostra a importância da literatura e da amizade em tempos difíceis, além de nos fazer refletir sobre a crueldade da guerra e suas consequências na vida das pessoas. Não deixem de comentar aqui embaixo o que acharam desse resumo e se inscrevam em nosso canal para receber mais conteúdos como este. E, é claro, não esqueçam de ler esse livro maravilhoso e descobrir por si mesmos as aventuras de Liesel Meminger. Até a próxima!